Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa primeira lição do novo ano de 2024, revista CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição dos adultos. A temática do trimestre, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, muito conhecido no meio evangélico, autor de vários livros também pela CPAD, e que com certeza vai trazer para nós durante esse trimestre muitos ensinos maravilhosos para edificar nossa vida. Vamos então para a nossa primeira lição, 7 de janeiro de 2024, a origem da Igreja. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de nós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática nos fala que a Igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A nossa leitura em classe está em Atos capítulo 2, versículos 1 a 2, versículos 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Os hinos sugeridos são os de número 247, 432 e 434 da harpa cristã. No nosso comentário, a introdução nos fala que uma leitura rápida do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a Igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e primeiros cristãos, a Igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, e Pedro a chamou de geração eleita. Nessa lição, mostraremos o que a Bíblia de fato nos revela sobre a Igreja de Deus. Veremos que a Eclésia, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. O primeiro tópico vem nos falando sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, aparece o hebraico kahal. É usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, seu uso é de uma convocação para uma assembleia, o ato de reunir-se em uma assembleia. Portanto, esse hebraico é traduzido como o povo reunido, em Deuteronômio 4:10, congregação do povo, Juízes 22, multidão, 1 Samuel 17:47, congregação, 1 Reis 8:22 e congregação de Israel, 1 Crônicas 13:2 e ainda grande ajuntamento, em Neemias 5:7. Todos estes são traduções do termo hebraico assim mencionado. O termo, por exemplo, portanto, no contexto do Antigo Testamento, obviamente se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou se reunia tanto para fins de cultuar ou não. Já no Novo Testamento, o termo grego eclésia se refere especificamente à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido será um pouco diferente do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma quanto na função. A eclésia, então, ela adquire um novo significado. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. O que une a eclésia é Cristo Jesus. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, sagrado, ou seja, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas,
mas uma assembleia de crentes regenerados, pessoas regeneradas que se reúnem para adorar e servir a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Está lá em Mateus 16, versículo 18. Já o apóstolo Paulo usa o termo eclésia nas suas cartas para representar sempre a comunidade dos salvos, os santos. Ele nunca usa eclésia para se referir, por exemplo, ao povo judeu. Assim, vemos Paulo saudando a eclésia, a igreja, ensinando as igrejas, eclésias, disciplinando o uso dos dons na adoração da eclésia, da igreja, e dando diretrizes à eclésia, à igreja. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Para começar, nós não vemos Pedro sendo algo de tipo de príncipe dos apóstolos ou aparecendo no meio dos apóstolos com um destaque ou uma ordenança, uma autoridade sobre todos os demais. Na realidade, no Novo Testamento, vemos muito mais o destaque do apóstolo Paulo do que Pedro. Pedro ele é uma figura destacada até por volta do capítulo 10. Após a Reforma Protestante do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que de fato é uma igreja. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu, conforme lemos em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, Efésios 2, versículo 22, Hebreus 12, versículo 23. Vamos ao segundo tópico da lição, a igreja como criação divina. Primeiro item, a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como lemos em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O segundo item nos fala sobre a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja ocorre na plenitude dos tempos, como lemos em Gálatas 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos entende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como algo que ainda iria acontecer, um evento futuro. No terceiro item, lemos sobre a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta, quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. No terceiro tópico,
lemos a igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro item, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã, formada por pessoas regeneradas que fizeram uma profissão de fé pública, ou seja, que publicamente elas declaram para quem quiser ouvir: a partir de agora eu sou um seguidor de Jesus. O ingresso de alguém à igreja não se dá por mera adesão, mas pela conversão. Esse é o sentido da palavra grega metanoeo, que significa aqui várias coisas, mas nesse caso é traduzida por arrependimento, é mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que graças ao Evangelho tiveram suas vidas transformadas. Segundo item do segundo tópico, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja. Então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito, ou seja, se referindo ao Espírito Santo de Deus. O terceiro item nos vem falando sobre o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo. De forma simbólica, os mergulhou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando assim a igreja. Concluindo o comentário da lição, vemos que neste estudo aprendemos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Temos então aqui um resumo da primeira lição deste ano de 2024 com o tema O Corpo de Cristo, a Igreja. Na sua escola bíblica dominical, com certeza você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem, e até domingo